Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Na Trilha da Pesquisa Científica. E o episódio de hoje será: Só preciso fazer mestrado e doutorado se eu quiser seguir a carreira acadêmica? Bom, muitos alunos sempre me fazem a pergunta se só quem faz doutorado e mestrado será aquele profissional que vai querer seguir a pesquisa de docência. Mas, atualmente, o MEC, ele se propôs a realizar alguns cursos de mestrado e doutorado tido profissional. E é isso que hoje eu vou tentar mostrar para vocês aqui na nossa aula. Bem, conforme eu falei para vocês, o mestrado e o doutorado, que estão dentro do grupo da pós-graduação estrito sensu, ele pode ter os cursos de mestrado profissional e mestrado acadêmico. Este tipo de curso de mestrado profissional, ele já foi criado pelo Ministério da Educação desde a década de 90. E ele vai servir principalmente para aprimorar aqueles profissionais que vão querer trabalhar na parte industrial e na parte de serviços. Já o mestrado acadêmico vai ser a formação daquele profissional principalmente voltado para a pesquisa científica e para a área docente. Desde 2017, o MEC instituiu os cursos de doutorado profissional, para que ele pudesse absorver esses profissionais que estavam no mercado de trabalho. Eles realizaram o aprofundamento, mas que o título de doutor iria trazer muito mais seriedade, muito mais propriedade para esta parte da indústria e do serviço. E a grande diferença entre um doutorado profissional e um doutorado acadêmico será o segmento de atuação desses profissionais. Nesta tabela, eu trouxe a diferença entre um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. No mestrado profissional, como eu havia falado, ele tem por objetivo formar profissionais de alto nível para atuação prática. Já o mestrado acadêmico vai ter o foco de formar pesquisadores para a linha de pesquisa científica e para a disseminação de conhecimento, então, para a área de docência. A necessidade no final do curso de mestrado, que vai ser a realização dos créditos ou das disciplinas, quando finalizar, no mestrado profissional, pode ter programas que exijam que aquele profissional ele entregue um artigo científico do trabalho e da pesquisa que ele se propôs a fazer, ou uma dissertação, igual no mestrado acadêmico, conforme eu já havia falado para vocês em outro vídeo. Mas no mestrado profissional existe ainda a possibilidade da entrega da conclusão para aquele aluno poder finalizar e receber o seu título de mestre. Ele pode ter um projeto mais técnico, como por exemplo, o desenvolvimento de um produto ou a realização de uma patente. Isso acontece principalmente para a indústria farmacêutica ou também para as indústrias de equipamento, a criação de equipamento. Então, o fisioterapeuta, ele pode ser, por exemplo, um profissional contratado de uma indústria da área de robótica. E nesta área de robótica, ele vai dar subsídios da necessidade da continuação dos seus estudos. Então, esse profissional, por ele não querer seguir a carreira acadêmica, ele vai fazer um mestrado profissional e ele vai criar um produto, por exemplo, um exoesqueleto para os pacientes com lesão medular. Estou dando um exemplo, mas é possível. A grande diferença entre os mestrados
Por exemplo, o mestrado profissional, ele não tem a necessidade de uma doação de tempo muito grande, pois os seus cursos, eles podem ser realizados aos finais de semana, quinzenalmente ou no período noturno. Já o mestrado acadêmico, ele vai exigir uma disponibilidade muito maior do candidato para que ele consiga trilhar o seu caminho dentro da pesquisa científica. Só que os dois tipos de mestrados, eles vão dar o subsídio para aquele profissional, para que ele possa, por exemplo, dar aula dentro de um ensino superior. E aí é a grande pergunta: eu preciso fazer um mestrado profissional ou eu posso fazer um mestrado acadêmico? Ou qual dos dois seria o melhor? Não tem uma resposta formada, porque vai depender de qual programa se enquadra com a sua necessidade. Hoje, no mercado de trabalho, existem muitos cursos de mestrado profissional na área de gestão de saúde e também na área tecnológica. E os mestrados acadêmicos, existem diversos departamentos dentro das universidades públicas que vão estudar não somente a parte tecnológica, mas também a parte de desenvolvimento de novas técnicas ou desenvolvimentos de novos métodos e linhas de pesquisa que aí, ó, é a perder de vista. Vai depender do que o profissional vai dispor de tempo naquele determinado momento e de qual que vai ser o objetivo dele ao longo de toda a sua carreira. O doutorado, conforme eu havia falado, ele também tem a possibilidade de ter agora, desde 2017, o doutorado profissional. E aí, esses cursos eles foram criados para formar profissionais de alto gabarito para o mercado de trabalho e principalmente para o setor de serviços. Fora do Brasil, o doutorando ou o doutor, ele é visto com muito bons olhos. As indústrias, elas acabam incorporando muito esses profissionais e dando a oportunidade deles atuarem para criar documentos técnicos, acabarem criando novos, sendo assessores científicos dentro de uma indústria. Aqui no Brasil, a mentalidade de que doutor só vai fazer doutorado quem quiser seguir a carreira acadêmica, é porque durante muitos anos só se tinha esse tipo de doutorado aqui dentro do nosso país. Mas agora, com a criação desses doutorados profissionais, quem sabe essa mentalidade das indústrias, elas consigam absorver esses profissionais para dentro do seu corpo de funcionários. Uma grande tristeza que aqui dentro do nosso Brasil acaba acontecendo é que muitas instituições de ensino privadas acaba preferindo não ter dentro do seu corpo docente muitos doutores. Por quê? Porque se acaba se tornando oneroso para aquela instituição. Mas, se as indústrias começarem a absorver a gama de doutores que hoje possuem muito gabarito e acaba tendo um êxito de ciência, esses doutores eles precisam sair para fora do Brasil para ter mais oportunidades do que aqui dentro. Com certeza nós vamos ter mais mercados de trabalhos e nós vamos conseguir fomentar muito mais doutores para ir repatriar os doutores que estão mesmo fora do nosso país. E agora, voltando então de novo aqui à parte do doutorado acadêmico profissional, porque eu acabei tentando dar para vocês aí um panorama do que realmente acontece dentro do nosso mercado. Tanto o doutorado profissional quanto o doutorado acadêmico, ele permite o segmento na área de docência. E com o mestrado profissional, também aquele profissional pode adentrar num doutorado profissional ou num doutorado acadêmico. O que vai mudar dentro desses dois tipos de cursos é o tempo de duração.
Um doutorado profissional, existem doutorados profissionais de 2 anos, que é 24 meses aí no nosso mercado de trabalho. Mas, no nosso mercado de trabalho, aí dentro do nosso, na nossa cartela de cursos. Mas, o doutorado acadêmico, o tempo mínimo de realização acaba sendo dentro de 36 meses. Claro que existe uma questão que é principalmente o tal do período probatório. Muitos profissionais acabam iniciando a sua pesquisa antes mesmo da sua matrícula. E aí ele já realizou a sua pesquisa. Quando ele é matriculado, a sua pesquisa já está finalizada. E aí ele somente cursa os créditos. E quando ele já está com a sua pesquisa finalizada e somente precisa cursar os créditos, com certeza o tempo de realização deste curso vai ser menor. Agora, um exemplo aqui dessa professora aqui que vos fala. Eu levei 48 meses para poder finalizar o meu doutorado, ou seja, 4 anos. Por quê? Quando eu matriculei no meu doutorado, eu matriculei sem ter um projeto totalmente definido. E a partir do momento que eu matriculei, eu escrevi o projeto, mandei para o comitê de ética, cadastrei a minha pesquisa dentro das bases que são necessárias, que aí isso é uma conversa para a gente poder começar a falar nos próximos episódios. E eu fiz todos os créditos. E dentro do programa que eu tinha para realizar esses créditos, como já fazia muito tempo que eu tinha feito mestrado e iniciei o doutorado, eu não pude aproveitar as disciplinas do mestrado para carregar para o doutorado. Então, eu tive que começar as disciplinas do zero, eu tive que começar tudo de novo. E aí, no programa que eu fiz, que foi no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, ele exigia que o candidato tivesse 40 créditos. E o que isso significa, 40 créditos? Por exemplo, uma disciplina de um semestre, uma vez por semana, 4 horas, ela vai me dar 4 créditos. Vocês conseguem fazer mais ou menos uma projeção daí do tempo para eu poder cumprir os 40 créditos? Claro, existem disciplinas que acabam tendo uma carga horária, por exemplo, de 6 horas, existe a possibilidade de ter 2 vezes por semana, ou de exigir que o candidato faça coisas fora daquele período da disciplina, e que aí a quantidade de créditos é maior. E aí, dessa forma, eu tive que fazer bastantes disciplinas para conseguir os 40 créditos. E aí, dessa forma, o meu doutorado foi um doutorado muito penoso, muito puxado, porque eu tive que fazer durante os 4 anos o meu projeto, cadastrar, como eu falei, dentro das bases reguladoras, tive que fazer os 40 créditos, mais fazer a minha tese. E dentro da minha tese era a aplicação de um ensaio clínico randomizado, também que nós vamos falar posteriormente, e a finalização desse ensaio clínico depois com a defesa da minha tese. Então, por isso que eu acabei levando esses 4 anos para conseguir fazer tudo. E, ó, ainda com um adendo, eu sou mãe de 2 filhos e, na época, eu ainda administrava uma clínica. Então, para vocês poderem verificar o quanto a gente consegue levar a nossa carreira pessoal e profissional junto com uma carreira acadêmica. É possível, é penoso, não é fácil. Depois a gente vai uma hora conversar um pouco mais aprofundado sobre isso, mas com certeza a vitória ela acaba tendo um gostinho bem interessante depois que a gente consegue pegar o nosso título. É uma satisfação pessoal muito grande. Dentro dos doutorados, é um momento que aquele aluno ele deve fazer uma internacionalização. E aí, neste período de internacionalização, ele vai conseguir ver o quanto de oportunidades que ele pode desenvolver, não somente para a carreira acadêmica, mas também para a carreira profissional. Hoje em dia, a indústria farmacêutica
ela acaba absorvendo muitos profissionais com títulos. E se a gente for buscar dentro das vagas disponíveis, um dos requisitos é que o profissional tenha o doutorado. E aí, outra forma que também vai absorver esses profissionais que acabam fazendo mestrado e doutorado é, por exemplo, nos concursos públicos. Professora, como assim absorver? Só pode fazer concurso público quem fizer mestrado e doutorado? Não, mas eu vou mostrar para vocês como esses profissionais que conseguiram ter esses títulos conseguem se diferenciar dos demais e consegue disparar um pouquinho na frente dos demais. Num concurso público, vai existir uma prova objetiva. Dentro dessa prova objetiva, vai ter uma quantidade de pontuação. Então, por exemplo, a prova objetiva, ela vai valer 50% do total. A análise de currículo, ela vai valer o outro 50%. Aí vai ter uma pontuação específica que vai ser ofertada para cada titulação, por exemplo, o mestrado e o doutorado. E aí os dois juntos vão ser somados e aí com certeza vai dar a classificação daquele candidato. E aí agora que eu vou mostrar para vocês como isso fica. Dentro de um edital, vai existir a forma de pontuação da análise desse currículo. E na análise desse currículo, nós vamos ter itens que vão de A a E. No item A, ele vai estar pontuando profissionais que possuam especialização nas áreas, por exemplo, nesse concurso, era de saúde da família e de comunidade, saúde coletiva ou saúde pública. E para os médicos, porque era um edital de equipe multidisciplinar, ele exigia que tivesse uma especialização em clínicas básicas. E aí ele vai dar uma pontuação de 5 pontos para este título. Notem que aqui é possível apresentar titulações de 2 especializações. Então, existem profissionais que antes de fazer um mestrado, ele consegue fazer, por exemplo, mais de uma especialização. Ah, eu gostaria de me especializar em fisioterapia neurológica, mas também eu gosto muito da área de gerontologia. E aí eu vou fazer o quê? Fisioterapia em gerontologia. Eu vou ter 2 títulos de especialização. E aí, num concurso público, se cada título vai valer 5 pontos, então eu já estou apresentando o quê? 10 pontos na frente de outro candidato que vai realizar a prova, mas que não vai ter a especialização. No item B, agora, vocês vão ver que é possível pontuar para residência. E aí a pontuação da residência, ela acaba sendo maior, só que eu posso apresentar somente uma residência. Mas por que que isso é possível? Porque vocês lembram na outra aula, quem não viu a outra aula, vai lá onde eu falo sobre os tipos de especializações lato sensu, e aí eu comento que a residência ela acaba tendo um período de 2 anos, então é por isso que a carga horária é maior, e aí esse profissional acaba tendo então uma pontuação maior da residência. O profissional que vai ter um mestrado, e olha, é válido tanto o mestrado acadêmico quanto o profissional, ele vai ter o quê? Uma pontuação de 20 pontos. Então, se aquele profissional teve uma especialização e teve um mestrado, ele já está com 25 pontos na frente. Só que também é possível somente apresentar um título de mestrado. Já na letra D, vai mostrar o doutorado. E aí, o doutorado vai ter uma pontuação de 40 pontos, também dá um título máximo. Neste caso deste concurso, só vai ser possível apresentar no máximo 40 pontos. Então, aquele profissional que já tem um doutorado só vai pontuar o doutorado dele, mesmo que ele tenha
um mestrado ou uma especialização, que é, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma especialização, eu tenho um mestrado e eu tenho um doutorado. Neste caso, só iria me pontuar o doutorado, mas não são todos os concursos que agem dessa forma. Existem concursos que vão pontuando até dar 100 pontos, por exemplo, e aí eu conseguiria ter 5 pontos de especialização, mais 20 pontos de mestrado daria 25 pontos, mais 40 pontos de doutorado, e aí eu teria o quê? 65 pontos de 100 já. Então, eu já conseguiria me diferenciar dos demais candidatos, certo? Ah, só voltando aqui um pouquinho, aqui ele também pontua o quê? O tempo de experiência profissional. E aí, no tempo de experiência profissional, ele fala que conta o máximo de 15 anos, dando para cada ponto, cada período, dando um ponto a cada ano completo, né? Desprezando, vai dar um ponto, fazendo uma pontuação máxima de 60 pontos. Então, se eu fizer 15 vezes 4, eu consigo ter 60 pontos. E aí, somando com os 40 pontos, é como se eu já tivesse 100 pontos de currículo. Compreenderam? Bom, outro local que vai fazer vocês se diferenciarem muito com os títulos e com a pesquisa científica vai ser dentro do ingresso das carreiras militares. Só que aí, no ingresso das carreiras militares, existem duas possibilidades de vocês poderem adentrar nesta grande possibilidade que abre as portas para a área de fisioterapia. Existe a possibilidade de vocês seguirem carreira militar, e essa possibilidade de seguir carreira militar vai fazer com que vocês adentrem logo no início da sua carreira profissional, ou existem aquelas áreas militares, aquelas carreiras militares que elas são por períodos determinados. E aí elas vão abrir a possibilidade daquele profissional ficar por aquele período até ele atingir uma idade máxima. E aí o que que isso está querendo dizer? Então, por exemplo, tanto o exército quanto a marinha, quanto a aeronáutica, elas acabam tendo a exigência que, se é uma carreira por tempo determinado, aquele profissional, ele só pode ingressar no serviço militar até ele completar 41 anos. E ele só pode ficar o período máximo até ele ter 45 anos. E aí, no meu caso, eu prestei um concurso para aeronáutica, eu passei e eu só poderia fazer o ingresso até eu ter 41 anos. Então, eu não poderia ter 41 anos completos, teria que ser antes. Isso eu acabei fazendo esse concurso antes da pandemia, e aí todo o período para assumir que eu iria passar ainda sobre a questão da prova de aptidão física, porque eu tinha passado pela prova da análise do currículo e tinha sido selecionada, e ainda tinha fase de aptidão física para poder fazer esse ingresso. Eu iria entrar e fazer o ingresso na área militar até eu ter os meus 41 anos. Então, isso aconteceria em agosto de 2020. Só que neste período aconteceu a pandemia e aí o concurso ele foi embargado. E por esse concurso ter sido embargado ou paralisado durante esse período, eu fiz 41 anos e aí eu não posso mais, eu não preencho mais os pré-requisitos que a área militar acaba exigindo. Mas, conforme eu também acabo comentando, o fato de não ter dado certo não me deu a oportunidade de verificar o quanto existe de portas abertas para a área mesmo da fisioterapia que hoje eu posso estar aqui contando para vocês. E aí, olha que bacana que era o edital. O edital, como eu falei, da parte da aeronáutica, ele dava a possibilidade de a formação, o título de doutor
ele valia 10 pontos, o título de mestrado valia 7,5 e o título de especialista valia 5. E a experiência profissional comprovada valia 3. E aí ele dava uma somatória de 100 pontos. E neste caso, eu atingi os 100 pontos porque eu tinha o tempo profissional comprovado, eu tinha o título de especialista, eu tinha de mestrado e eu tinha de doutorado. Então, pessoal, o que que eu gostaria de passar para vocês para a gente poder responder a nossa pergunta do início? E aí eu acho que eu já consegui responder aí durante toda esta aula, que não é só para seguir carreira acadêmica que serve o mestrado e doutorado. O mestrado e doutorado, ele pode fazer com que você, profissional, entre no concurso público ou você, profissional, entre na carreira militar e você se diferencie dos demais por possuir essa titulação. E claro, o título não é só um documento, o título é algo que vocês conseguiram batalhar dentro da pesquisa científica, levando cientificidade, levando a prática baseada em evidência, e é esse profissional que esses locais querem para a sua atuação. Então, invista na carreira de pesquisa científica. Existe uma gama de oportunidades aí esperando você, fisioterapeuta. Muito obrigada e até a próxima!